Na aula de hoje falaremos sobre alguns autores que contribuíram e ainda contribuem para a análise sociológica de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um autor significativo que se chama Talcott Parsons e sua grande teoria. Tenha uma boa aula. Pessoal, nós vimos as principais escolas sociológicas. A partir deste momento, em nossa disciplina, vamos nos concentrar em alguns autores da sociologia que contribuíram e contribuem enormemente para a análise sociológica hoje. Nosso primeiro autor a ser abordado é Talcott Parsons. Se conheci Talcott, mas é claro, professora, grande sujeito. E grande foi sua teoria também. Ele nasceu em 1902, mesmo ano em que nasceu nosso querido historiador e crítico literário, Sérgio Buarque de Holanda. Grande amigo também. Edgar Frederick Parsons deu ar de sua graça, mais precisamente, no dia 13 de dezembro. Um dia como outro qualquer, mas não para a família daquele pastor congregacionista. Inteligente como estudante, logo conseguiu receber o título de PhD em Sociologia e Economia. Ficou conhecido por ser o defensor da grande teoria. E o que significava isso? Nada mais era que a tentativa de reunir todas as ciências sociais em um trabalho teórico. Por outro lado, seus críticos não o perdoavam, o achavam bastante conservador e muito mais preocupado com o bom ordenamento da sociedade. Mas o que ninguém pode negar é que, sem sombra de dúvida, foi o sociólogo norte-americano mais conhecido em todo o mundo. Tenho orgulho de ser amigo desse cara. Acho que era isso, professora. Pessoal, até a próxima aula. Retomando Talcott Parsons, sociólogo norte-americano, que marcou profundamente a teoria sociológica, notadamente nas décadas de 50 e 60. Seu enfoque principal, ou seja, a força motriz de toda a sua teoria sociológica, encontra-se intimamente relacionada com a questão da integração social. Neste sentido, creio que podemos dizer que Talcott Parsons é o sociólogo da integração social. Cabe destacar, caros alunos, que o eixo fundamental presente em sua obra encontra-se relacionado pela busca da forma pela qual a ordem e a coesão social se mantêm no contexto das sociedades. Neste sentido, ele, enquanto funcionalista, procura responder a uma questão fundamental: de que forma a sociedade se mantém coesa? Parsons encontra-se vinculado ao funcionalismo durkheimiano e também ao funcionalismo de Spencer, mas objetiva em sua teoria sociológica dar uma resposta pormenorizada à questão proposta. Na teoria sociológica de Parsons, encontramos a articulação entre sistema e ação social. Vamos ver que esta articulação não se realiza de forma simplificada, mas de forma marcadamente complexa, unindo praticamente dois campos da teoria sociológica: o campo da ação e o campo do sistema social. Isto deve ficar bem claro. Sendo que este é considerado como um todo, melhor dizendo, como uma totalidade que se encontra integrada, mas que se sobrepõe aos indivíduos e grupos no contexto das sociedades, determinando suas ações e seus repertórios de ações individuais e coletivas. Sendo assim, convém salientar
que as formas de integração modificam-se de conformidade com o sistema social. Temos então em Parsons a teoria da ação e a teoria do sistema social. Isto deve ficar bem claro. A teoria da ação está fundamentalmente alicerçada em Max Weber, que vocês estudam em Sociologia Clássica, e a teoria dos sistemas marcadamente alicerçada nos pressupostos funcionalistas, na medida em que a sociedade é vista como uma totalidade constituídas de partes que se encontram relacionadas e que são, ao mesmo tempo, dependentes, sendo que, se uma existir alguma disfunção em uma das partes, a totalidade do sistema é consequentemente atingida. Vamos verificar que em Parsons existem 4 dimensões que expressam a totalidade da sociedade. Essas dimensões são o sistema social, o sistema cultural, que deve ser entendido enquanto um sistema de valores, o organismo humano e a personalidade individual. Por essas dimensões, podem ser visualizadas a complexidade da teoria sociológica parsoniana, na medida em que temos o organismo humano e a personalidade individual enquanto integrantes da totalidade da realidade. Observe-se também que essas dimensões encontram-se todas em plena interação e não podem ser visualizadas de forma compartimentarizadas, pois se tenho alterações em uma das dimensões, tenho também alterações nas demais dimensões que expressam a totalidade da realidade social. Vejam o seguinte. A ação social é constituída pelas estruturas e processos através dos quais os seres humanos emitem intenções significativas e, com maior ou menor sucesso, as encarnam em situações concretas que se traduzem em instituições sociais. Então, pessoal, é a partir do processo de interação social entre ator social e meio ambiente que esse mesmo ator social acabará por estabelecer sentidos e significados que farão parte integrante da estrutura, concebendo-se então esta estrutura enquanto as próprias instituições sociais. Esta seria então a forma de manutenção da coesão da sociedade. Parsons vai estabelecer que a ação social possui 3 elementos constitutivos. São eles: a situação, onde temos o conjunto de objetos, as condições, onde temos os determinantes do meio social envolvente, e também teremos as orientações dos agentes, ou determinantes da própria personalidade individual. Vamos agora ver alguns elementos significativos na teoria de nosso autor de referência. Elementos significativos. A ação. Para Parsons, o agente pode ser um indivíduo, bem como pode ser também uma coletividade. A ação é, para ele, elemento fundamental de análise. Desta forma, a ação que o indivíduo realiza não se constitui apenas enquanto determinada pelo contexto social. Esta mesma ação incorpora e importa também opções que o agente realiza. Para ele, realizamos seleções, realizamos opções. Observe-se
que no contexto da teoria da ação, em Parsons, o foco central não se encontra no indivíduo em sua totalidade subjetiva, mas no indivíduo enquanto ser capaz de fazer escolhas. Neste sentido, o que temos na teoria da ação é o indivíduo agente individual, enquanto concebido em um ser capaz mesmo de fazer escolhas. Mas estas mesmas escolhas encontram-se presentes através do processo de interação que o agente realiza com o meio. Portanto, não é o indivíduo em si mesmo fazendo suas escolhas, mas o indivíduo em interação enquanto agente social com o seu meio social. Ao mesmo tempo, o agente não se encontra apenas determinado pelo que podemos denominar de circunstâncias sociais, mas enquanto ser que dentro destas mesmas circunstâncias sociais é capaz de realizar e tem mobilidade para realizar opções. Mas essas mesmas opções são realizadas dentro do próprio ambiente social, na medida em que, na teoria parsoniana, temos a relação de interação entre o agente e o ambiente social. Neste sentido, as motivações do agente encontram-se em relação com o ambiente social. E isto deve ficar bem claro. Em Parsons, temos uma dupla personalidade, uma personalidade individual e uma personalidade social, que envolve sermos membros de uma coletividade. Enquanto agente individual, nossa motivação encontra-se em estreita relação com os fins e os meios que temos para atingir determinado objetivo. Já como membros da coletividade, iremos seguir as determinações, as motivações desta própria coletividade. Para Parsons, observem que todo autor individual está submetido às exigências da interação em um dado sistema social. Podemos nos pensar fora de uma coletividade? Nossa personalidade individual pode ser considerada fora de uma personalidade coletiva? Evidentemente que não, pois enquanto agentes individuais realizamos nossas escolhas. Repetimos isso, realizamos as nossas escolhas enquanto os fins e os meios que temos para alcançar determinado objetivo. Mas, de certa forma, e é esta a complexidade, encontra-se neste fato, esse mesmo processo complexo, nossas mesmas escolhas vão estar determinadas pelas regras e pelas normas impostas pela coletividade. Por essa razão é que podemos pensar num estrutural funcionalismo em Parsons. Eu estou aqui com os meus companheiros porque queremos um salário melhor. Precisamos colocar dinheiro dentro de casa, comprar comida, pagar as contas. Mas se somente eu estivesse reclamando, os meus chefes não iriam me ouvir. É por isso que a gente se reúne, para gritar mais alto, para realmente sermos ouvidos. Quando fazemos as coisas juntos, temos muito mais força, muito mais visibilidade. Será que é assim mesmo? Eu nunca terei voz agindo sozinho? Eu posso me pensar fora de uma coletividade? Pessoal,
Um outro elemento presente na teoria de Parsons é justamente a situação. Quando Parsons se refere à questão da situação, procura demonstrar que toda ação tem uma força motriz dada pela situação na qual se encontra inserido o agente e que, ao mesmo tempo, a considera muitas vezes objetiva e que objetiva modificar. Neste sentido, a situação funciona enquanto uma orientação ao agente. É na situação que o agente depara com diferentes objetivos com os quais vai orientar a sua ação. Neste sentido, a orientação do ator social se tornará diversificada na medida em que essa mesma diversificação nós vamos ter os objetos que compõem a sua situação. O mundo dos objetos pode ser compreendido dentro de 3 aspectos fundamentais: aspectos sociais, aspectos físicos e aspectos de caráter cultural. Parsons concebe a situação em que estão contidos indivíduos e grupos compostas de objetos sociais e objetos não sociais. Se consideramos os objetos sociais, podemos verificar que neles estão contidos todos os elementos de caráter interativo que envolvem, portanto, o sistema de personalidade e os sistemas sociais, que podem ser compreendidos também enquanto coletividades. Já nos referimos anteriormente que os sistemas sociais são marcadamente sistemas de interação. Se buscamos verificar uma característica fundamental no contexto dos objetos não sociais, poderemos então compreender que estes não possuem, dentro da teoria de Parsons, o caráter interativo no que concerne à conduta do agente ou do ator social. De certa forma, são externos, mas esta exterioridade pode vir a fazer parte do sistema de personalidade do agente, na medida em que foram internalizados pelos mesmos. Para Parsons, pessoal, os signos e também os símbolos podem adquirir significados comuns na medida em que são constitutivos da própria estrutura do sistema de interação, ou, como podemos verificar, do sistema social, pois símbolos e signos fazem parte integrante do sistema de comunicação entre os agentes ou atores sociais. É então na situação que encontramos os elementos que constituem os objetos com os quais indivíduos e grupos interagem e constroem específicos repertórios de ações individuais e coletivas. Um outro elemento pessoal se chama a orientação. A orientação significa referências, ou seja, a orientação envolve sempre as referências que possuem os agentes diante das suas opções, ou seja, também, pessoal, diante das opções que ele, agente social, possa fazer, que possui como elemento de alicerce os cursos e percursos da ação. As escolhas que fazemos encontram-se sempre determinadas pela situação. Nossas escolhas são feitas dentro de determinados contextos. Neste sentido, considerando a orientação, devemos compreender que não temos o império da vontade individual, pois nossa vontade individual, nossas opções estão contidas num contexto que envolve o estabelecimento de sanções que encontram-se marcadamente relacionadas
com a situação na qual está contido o agente e dentro da qual irá se orientar a partir dos objetos que se encontram inseridos na situação. E as instituições sociais? As instituições sociais, consideradas como coletividades, são forças motivadoras de indivíduos e grupos na medida em que esses mesmos necessitam atingir determinados fins, determinados objetivos. Os meios e os fins, muitas vezes, não podem ser aqueles meios e fins desejáveis, e nesse ponto pode-se verificar que os agentes sociais são forçados em sua ação, em seu ato de escolha, a seguir determinados valores e determinadas normas que são impostas pela coletividade. Observe-se também que a coletividade pode impingir sanções ao agente. Sanções estas que, segundo Quintaneiro, nos fazem pensar que podem ter um caráter positivo ou negativo, na medida em que as punições ou sanções positivas levam o agente para a ação, enquanto que as sanções negativas se constituem em um autêntico freio à ação. O sistema da ação social, pessoal, o que Parsons denomina de agil. Vamos ver alguns aspectos disto. Parsons, na configuração que faz do sistema de ação social, trabalha com a noção de subsistema. O subsistema social, aonde nós vamos ter a função primária da integração. Depois ele estabelece o subsistema cultural, onde teremos a função primária da conservação dos modelos culturais, e o subsistema da personalidade, onde temos a função primária da realização de fins coletivos. E, por último, o subsistema denominado de organismo de comportamento, onde temos a função primária de adaptação. Vamos ver agora, vamos falar um pouco sobre o subsistema social. O subsistema social possui como elemento que lhe é estrutural o próprio conjunto de normas e de regras que se encontram presentes no contexto das sociedades. Se vamos observar o subsistema social, veremos que ele envolve a inclusão social, uma vez que esta é aspecto do processo de desenvolvimento e tem como função primária a integração. Já no subsistema cultural, este envolve os valores, ou seja, os componentes estruturais dos valores e possui como aspecto do processo de desenvolvimento a generalização dos valores, possuindo também como função primária a estruturação dos modelos culturais. É no subsistema cultural, pessoal, que nós vamos ter a conservação dos subsistemas dos valores culturais. Vamos ver agora o subsistema político. O subsistema político, ou o que Parsons denomina de personalidade, encontramos em sua composição o componente estrutural que é a coletividade e os aspectos dos processos de desenvolvimento que envolvem a diferenciação, ou seja, a sociedade é composta de indivíduos, de seres particulares que interagem em seus contextos envolventes. A função primária do subsistema político envolve a realização de fins coletivos. Vamos ver agora o subsistema econômico. Este subsistema possui como componente estrutural os papéis sociais,
bem como possui como aspecto do processo de desenvolvimento o que podemos denominar de melhoramento adaptativo, tendo como sua função primária a própria adaptação. Pessoal, agora vamos ver o que Parsons denomina de agil, que pode ser entendido enquanto os imperativos funcionais do sistema de ação. Pessoal, vejam o seguinte esquema. Pessoal, vamos ver agora o agil, ou seja, os imperativos da ação, onde A envolve adaptação às condições do ambiente, G envolve a realização dos fins, I envolve a integração interna e L a manutenção de modelos ou padrões que controlam o sistema. Com relação à adaptação às condições do meio ambiente, podemos compreender que ele envolve as situações de caráter externo. Neste sentido, o agente social, de certa forma, deve adaptar-se às próprias circunstâncias e, ao mesmo tempo, adaptar essas mesmas circunstâncias sociais e naturais às suas necessidades. Com relação à realização dos fins, este aspecto sempre envolve uma certa capacidade do agente, sendo um indivíduo ou uma coletividade a alcançar suas metas, a alcançar seus objetivos. Com relação à integração interna, devemos observar que todo o sistema deve, de certa forma, exercer sua capacidade de regulamentação, ou seja, deve regular a integração entre indivíduos e grupos, ao mesmo tempo em que deve controlar a adaptação às condições do ambiente, a realização dos fins e a integração interna. Portanto, deve controlar os outros imperativos funcionais do sistema de ação. Com relação à manutenção de modelos ou padrões que controlam o sistema, encontramos aqui o que não se encontra manifesto. O que encontramos, de certa forma, deve encontrar-se de forma submersa. Neste sentido, o sistema deve manter, facilitar e também renovar a motivação dos indivíduos e os determinantes culturais que o integram. Parsons nos dirá que a manutenção de modelos encontra-se em estado de latência, ou seja, o que não está aparecendo, o que está submerso. Ponto final. Podemos verificar, pessoal, a complexidade da teoria de Parsons, bem como podemos verificar a forma como ele responde à principal questão do funcionalismo. Parsons é praticamente um clássico no contexto da sociologia, se assim podemos dizer, uma vez que a sua compreensão da realidade social nos permite encontrar subsídios para compreender nossa sociedade contemporânea, na medida em que o centro de sua teoria é a própria integração social. Pessoal, procuramos trabalhar neste ponto de nossos estudos com aspectos fundamentais do estrutural funcionalismo de Talcott Parsons. Realizamos uma abordagem ampla sobre a sua teoria e a significação desta para, posteriormente, trabalharmos alguns elementos que demonstrassem a complexidade da sua teoria da ação. Vimos as 4 dimensões totalizantes da realidade social para nosso autor de referência. Vimos também
os elementos fundamentais da ação em Parsons. Vimos o que se encontra presente em sua teoria enquanto a situação, a orientação e o próprio sistema de ação. Também procuramos trabalhar o sistema de ação social, que é constituído de 4 subsistemas: o subsistema social, cultural, da personalidade e o organismo de comportamento e suas funções primárias. Também buscamos trabalhar elementos básicos do sistema social, ou seja, o próprio sistema social. E, finalmente, pessoal, vimos o agil, ou seja, os imperativos funcionais do sistema de ação, que envolve a adaptação às condições do ambiente, a realização dos fins, a integração interna e a manutenção de modelos ou padrões que controlam o sistema. Gostaria de indicar para vocês um livro de Parsons, A Teoria do Sistema de Parsons. Não é um livro bem moderno em termos de sua edição. Tem muitas edições antigas, mas é um livro fundamental para que todos possam compreender essa grande teoria. Gostaria de salientar que realizamos uma abordagem ampla da teoria de Parsons. E aqui, mais uma vez, pessoal, bons estudos a todos.